O envelope branco queimava entre os dedos de Diana. Tribunal. A palavra ecoava em sua mente como um sino fúnebre enquanto ela atravessava o corredor gelado, seus saltos produzindo um eco que parecia zombar de cada passo. O salão número 7 estava abafado, impregnado de tensão. Homens de terno caro a observavam como abutres, e então a juíza ergueu os olhos dos papéis, ajustou os óculos e pronunciou um nome que fez o sangue de Diana congelar nas veias. Suas pernas fraquejaram. Seu coração disparou. A sogra. Aquela mulher acamada, silenciosa, que ela alimentava com colher todos os dias. O que ela tinha a ver com aquilo tudo? Diana abriu a boca para responder, mas as palavras simplesmente não vieram. Antes de mergulharmos nesta história que promete mexer com suas emoções, quero fazer um pedido rápido. Verifique agora se você já está inscrito no canal. Se não estiver, aproveite para clicar no botão de inscrição e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E me conte nos comentários, de qual cidade e país você está ouvindo. Adoro saber de onde vêm as pessoas que acompanham essas narrativas. Sua participação significa muito para mim e me motiva a continuar trazendo histórias como esta. Agora, acomode-se bem, porque o que você vai ouvir é uma jornada de traição, superação e a descoberta de que, às vezes, a vida nos surpreende nos momentos mais inesperados. O assinante está temporariamente indisponível. Diana pressionou o botão de chamada pela terceira vez, encostando o smartphone contra o ouvido enquanto caminhava pela cozinha. Os bips longos e indiferentes se alternavam com a voz mecânica da secretária eletrônica, criando uma sinfonia de frustração. "Marcos, por favor, atenda", ela murmurou para o vazio, encerrando mais uma ligação sem sucesso. Seu marido estava em mais uma viagem de negócios, urgente como todas as outras ultimamente. Ele havia partido ao amanhecer, deixando para trás apenas o rastro de seu perfume no travesseiro e uma xícara de café suja na pia. Diana suspirou profundamente e largou o telefone sobre a mesa da cozinha, ao lado do café da manhã intocado. Seu olhar recaiu novamente sobre o grosso envelope branco que um mensageiro taciturno havia entregado meia hora antes. O papel estava endereçado a Diana Ferreira Monteiro, em letras oficiais que pareciam uma sentença. Uma intimação para comparecer ao tribunal naquela mesma manhã. Tudo dentro dela gelou. Tribunal. Por quê? Ela era dona de uma pequena mas acolhedora confeitaria no centro da cidade, a Doce Diana. Cidadã cumpridora das leis, contribuinte em dia com suas obrigações. Devia ser um engano, um erro burocrático absurdo. Essas coisas aconteciam de vez em quando, ela tentou se convencer enquanto dobrava o papel e o guardava no bolso do casaco. Na ponta dos pés, Diana entrou no quarto da sogra. A câmera de monitoramento que ela havia instalado algumas semanas antes piscava fracamente no canto, configurada apenas para enviar alertas em tempo real ao celular quando detectasse movimento, sem armazenar gravações antigas. Regina estava deitada na cama especialmente adaptada, os olhos fixos no teto, aparentemente vazios de qualquer expressão. Há 6 meses, um derrame havia roubado a visão daquela mulher que um dia fora tão poderosa e enérgica, transformando-a em um corpo silencioso, aprisionada em sua própria mente. Ou assim Diana acreditava. Durante esses 6 meses, Diana havia trocado sua roupa de cama, alimentado-a com colher, virado seu corpo para evitar escaras e conversado com ela sobre os acontecimentos do dia. "Bom dia", disse Diana suavemente, ajeitando o cobertor sobre os ombros da sogra. "Hoje tenho um compromisso inesperado. Preciso sair, mas volto rapidamente. A enfermeira chegará em 1 hora, como sempre. Não se preocupe com nada." A resposta foi o silêncio. Apenas uma respiração compassada, quase inaudível, preenchia o quarto. Às vezes, Diana tinha a impressão de que no fundo daqueles olhos turvos havia um lampejo fugaz de compreensão. Mas era apenas um momento breve, uma centelha que logo se apagava. Ela beijou a testa seca da mulher e saiu pegando um casaco leve,
e a bolsa no cabideiro junto à porta. A intimação no bolso parecia queimá-la por dentro, como se fosse feita de brasas em vez de papel. O trajeto até o tribunal foi um borrão de ruas cinzentas e pensamentos confusos. O que poderia ter acontecido? Algum problema com a documentação da confeitaria? Uma multa esquecida? Seu coração batia descompassado enquanto ela atravessava as portas de vidro do edifício imponente. O prédio do tribunal era impressionante em sua monumentalidade, emanando uma atmosfera de algo inevitável e irrevogável. O segurança carrancudo na entrada examinou a intimação e apontou para o corredor. Sala número 7, segundo andar, à esquerda. O eco de seus passos pelo piso de mármore pulsava em suas têmporas como uma dor de cabeça latejante, cada passo aumentando sua ansiedade. A sala era pequena e abafada, com janelas que pareciam não ter sido abertas em décadas. Na mesa diante do banco da juíza, estavam sentados 2 homens de ternos caros e semblantes cansados, com pastas repletas de documentos à frente. Um terceiro homem estava sentado um pouco mais ao lado, e foi para ele que Diana imediatamente olhou. Alto, com um maxilar forte e olhos da cor de um céu de tempestade. O homem não a encarou diretamente. Sua atenção estava voltada para o telefone, mas uma aura gélida e predatória de confiança emanava dele. Em sua aparência impecável, na maneira como se portava, havia um desprezo evidente por todos ao redor. Diana sentiu um arrepio desagradável percorrer sua espinha, como se algo muito ruim estivesse prestes a acontecer. Diana Ferreira Monteiro, a juíza esclareceu com voz bem treinada, erguendo os olhos dos documentos para fitá-la. Sim, sou eu, Diana respondeu, e sua própria voz lhe pareceu surpreendentemente firme, apesar do tremor interno. Mas não compreendo qual é o problema. Deve haver algum engano. Um dos advogados, o mais jovem, sorriu com ar de superioridade, os lábios finos se curvando de forma quase cruel. Não há engano algum, meritíssima. A senhora Monteiro atuou como fiadora em um contrato de empréstimo de valor considerável. O devedor cessou os pagamentos e, de acordo com a cláusula 41 do contrato, a obrigação de quitar a dívida integralmente recai sobre o fiador. Diana fitou o advogado com confusão genuína. Depois voltou o olhar para a juíza, buscando algum sentido naquelas palavras. Eu nunca fui fiadora de ninguém. Nunca assinei documento algum desse tipo. Sua assinatura consta no contrato, disse o advogado brevemente, entregando uma pasta à secretária. 1 minuto depois, o documento estava diante de Diana. Era um contrato de garantia, e o valor descrito fazia seu estômago revirar. 6 zeros após o primeiro dígito. E na parte inferior da página, a assinatura da fiadora era um acrônimo DF Monteiro, perfeitamente legível. Sua assinatura, tão familiar e ao mesmo tempo completamente estranha. Ela examinou as curvas, a inclinação das letras, e havia um vazio completo em sua mente. Não fui eu, balbuciou Diana, sentindo o chão escorregar sob seus pés. A assinatura parece a minha, mas eu não fiz isso. Eu me lembraria. Não há como eu ter esquecido algo assim. Naquele momento, o homem de olhos gélidos falou pela primeira vez. Ele sequer se levantou, apenas desviou preguiçosamente o olhar do telefone. Sua voz era baixa e aveludada, mas com notas cortantes como aço. Meu nome é Bruno Vasconcelos. Sou o autor desta ação. Meus advogados não cometem erros. Ele acenou levemente com a cabeça para o advogado antes de continuar. Sua assinatura está no documento, e isso é um fato irrefutável. Ele a penetrou com o olhar, e Diana sentiu como se tivesse sido despida ali mesmo, naquele salão. Não havia malícia em seus olhos, apenas um interesse frio e calculista, como o de um cientista examinando um espécime antes de dissecá-lo. A sensação de vulnerabilidade era avassaladora. Meritíssima, eu imploro. A voz de Diana falhou pela primeira vez. Eu realmente não compreendo o que está acontecendo aqui. A juíza suspirou pesadamente e olhou para ela por cima dos óculos de armação dourada. Diana Ferreira Monteiro, acalme-se. Vamos por partes.
A senhora afirma que não assinou este contrato de fiança? Sim, meritíssima. Não assinei. Muito bem. A juíza folheou algumas páginas do processo com dedos experientes. A senhora sabe quem foi o devedor principal neste contrato de empréstimo? A pessoa que efetivamente recebeu este dinheiro? Diana balançou a cabeça negativamente, tentando freneticamente descobrir quem de seu círculo de conhecidos poderia tê-la envolvido em um golpe dessa magnitude. A juíza fez uma pausa que pareceu durar uma eternidade. O silêncio na sala era tão denso que Diana podia ouvir o próprio coração martelando em seus ouvidos. A tomadora do empréstimo foi Regina Helena Monteiro. Sua sogra. Diana sentiu uma tontura súbita. Os sons na sala se tornaram indistintos, transformando-se em um zumbido abafado e opressivo. O rosto da juíza, o sorriso presunçoso do advogado, o olhar predatório de Bruno Vasconcelos, tudo se misturou, perdendo contornos definidos. Apenas um pensamento martelava em sua cabeça, repetindo-se como um mantra cruel. Regina. A mulher a quem ela dedicara os últimos 6 meses de sua vida, trocando sua roupa de cama, alimentando-a com colher como se fosse uma criança, segurando sua mão nas noites difíceis. O choque foi tão intenso que cortou o ar em seus pulmões. Sua própria sogra havia contraído aquela dívida absurda e, sem sequer consultá-la, incluíra Diana como fiadora. E agora, quando chegara o momento de prestar contas, a mulher jazia em uma cama protegida pelo escudo de sua doença, enquanto Diana seria forçada a pagar o preço. Meritíssima, começou o advogado designado pelo tribunal, que até então permanecera em silêncio, claramente compreendendo a precariedade da situação de sua cliente. Diante das circunstâncias que vieram à tona, solicito o adiamento da audiência. Minha cliente precisa de tempo para reunir provas e preparar sua defesa. A juíza assentiu com um movimento breve de cabeça. A audiência adiada por 1 semana. Diana não ouviu mais nada. Levantou-se como se estivesse em um sonho e, sem olhar para ninguém, dirigiu-se à saída. Quando passou por Bruno Vasconcelos, seus olhares se cruzaram por um instante. Não havia um pingo de compaixão naqueles olhos gélidos, apenas o triunfo do vencedor, como se ele soubesse de tudo desde o início e estivesse apenas esperando o momento certo para dar o cheque-mate. Ela saiu do salão abafado para o corredor com eco e depois para a rua úmida e fria. O telefone no bolso vibrou insistentemente. Marcos, finalmente. Mas Diana não atendeu, sem saber o que dizer ao marido. Que sua mãe, aquela mulher a quem ela dedicara tanto cuidado, havia plantado uma bomba sob a família deles e o credor acabara de acionar o mecanismo do relógio? Naquele instante, algo pareceu estalar em sua mente. Uma lembrança atravessou o caos de seus pensamentos como um raio de luz. Meu Deus, Mateus, hoje é terça-feira, eu prometi visitá-lo. Diana sorriu involuntariamente apesar de tudo. O menino de 8 anos, com seus olhos sérios de adulto e sardas espalhadas pelo nariz, era praticamente filho dela e de Marcos. Eles estavam reunindo os documentos de adoção nas últimas semanas, e aquelas visitas ao abrigo haviam se tornado um ritual sagrado para ela. Uma promessa de um futuro que, naquele momento, começava a parecer impossível. Diana podia imaginá-lo sentado junto à janela na sala de atividades, esperando por ela. A única pessoa que havia prometido dar a ele uma família de verdade. Mas ir visitá-lo de mãos vazias, não. Isso seria errado. As crianças do abrigo não precisavam dos problemas dela nem de sua expressão abatida. Elas precisavam apenas de alegria, pequena, quente, com cheiro de baunilha e açúcar. Um pedaço de felicidade. Doces, ela sussurrou para si mesma. Vou levar doces fresquinhos para todos eles. Diana se virou e caminhou em direção à sua confeitaria. Mas logo na entrada do estacionamento, outro lembrete humilhante de sua própria fraqueza a aguardava. As chaves de seu carro prata jaziam na bolsa como um peso morto. Ela as fitou, e suas palmas instantaneamente ficaram úmidas. Calma, vai ficar tudo bem, ela tentou se convencer. Depois daquele acidente há 3 anos,
Quando por milagre ela saíra ilesa de uma colisão terrível, Diana não conseguira mais se obrigar a sentar ao volante. A simples ideia de pisar no acelerador desencadeava um ataque de pânico, sensação de sufocamento, imagens de metal retorcido surgindo diante de seus olhos. Marcos tentara ajudá-la inúmeras vezes. Depois, resignara-se e passara a levá-la pessoalmente aonde precisasse. Mas quando ele estava ocupado, Diana dependia de aplicativos de transporte e a cada corrida sentia vergonha de sua própria impotência. Com os dedos trêmulos, ela pegou o celular e solicitou um carro, mencionando nos comentários que precisaria de ajuda para carregar algumas caixas. 10 minutos depois, um veículo azul escuro parou junto ao meio-fio em frente à confeitaria. Suas funcionárias, percebendo a tensão da patroa, trabalhavam em silêncio e com eficiência, preenchendo o ambiente com o aroma divino de massa folhada, canela e chocolate derretido. O motorista desceu do carro. Era um homem alto, com um rosto cansado mas agradável, e cabelos escuros despenteados pelo vento. Diana percebeu imediatamente como, ao dar um passo, ele fez uma careta quase imperceptível. Mancando da perna direita, ele caminhou em direção ao porta-malas, claramente com a intenção de ajudar, mas cada movimento se refletia em seu rosto como uma sombra visível de dor. "Olá, eu pedi o carro", disse Diana, tentando manter a voz calma, apesar do turbilhão interno. "Boa tarde." "Meu nome é Arthur." Ele assentiu com um aceno cordial. "Mostre-me o que precisa ser carregado." "Não, de jeito nenhum", Diana o interrompeu rapidamente. "Por favor, não faça esforço. Meus funcionários darão conta de tudo." Arthur ergueu as sobrancelhas, visivelmente surpreso. Os passageiros raramente demonstravam esse tipo de consideração. "Eu consigo", ele disse com um toque de teimosia na voz, como se precisasse provar algo a si mesmo. "Não duvido disso", respondeu Diana suavemente, mas com firmeza. "Simplesmente não quero que você se machuque. Por favor, descanse um pouco." E naquele momento, a porta da confeitaria se abriu e seu gerente apareceu no umbral. Vitor era jovem, ambicioso, sempre impecavelmente vestido. Um excelente organizador, mas completamente desprovido de empatia humana. Diana ele começou em seu tom calculadamente profissional, ignorando ostensivamente o motorista. "Preciso falar com a senhora. É sobre a Clara, de novo." Diana sentiu uma tensão imediata. "O que aconteceu desta vez?" "Ela se atrasou 20 minutos novamente. Eu a repreendi e ela quase chorou. Disse que a filha mais nova estava com febre e que não tinha com quem deixá-la. Estava esperando uma vizinha chegar." "Diana, isso compromete a disciplina. Não somos uma instituição de caridade. Acho que deveríamos aplicar uma multa como exemplo para os outros." Diana olhou para o gerente com hostilidade mal disfarçada. Ela notou como o motorista se virou diplomaticamente, fingindo observar a fachada do prédio vizinho, mas era óbvio que estava ouvindo tudo. "Clara tem 4 filhos. Vitor. 4. O marido dela faleceu há 1 ano em serviço. Ela sustenta todos com o salário daqui e uma ajuda governamental mínima. Se o filho de uma funcionária está doente, paciência. Ela é uma das melhores confeiteiras que temos, nunca foge do trabalho pesado." "Mas as regras", Vitor começou a argumentar. "Regras existem para servir as pessoas, não o contrário." Diana o interrompeu, sua voz tremendo levemente, não por fraqueza, mas pelas emoções que transbordavam. "Você consegue imaginar o que é estar dividido entre um filho doente e um emprego que determina se seus filhos terão jantar? Em vez de pensar em multa, pergunte como podemos ajudar. Talvez ela precise de algum remédio. Vá dizer a ela para não se preocupar e inclua um bônus no pagamento deste mês por resistência ao estresse." Vitor apertou os lábios claramente insatisfeito, mas sem ousar discutir com a dona do negócio. Concordando com um aceno rígido, desapareceu para dentro da confeitaria. Diana fechou os olhos por um segundo, sentindo as têmporas latejarem. Toda a sua vida havia sido uma tentativa de manter equilíbrio entre os negócios e a compaixão, entre o dever
e seus próprios valores. E naquele dia, esse equilíbrio parecia mais frágil do que nunca. 2 funcionários da confeitaria saíram carregando pilhas de caixas elegantes e grandes sacolas térmicas. Carregaram tudo com rapidez e cuidado no porta-malas espaçoso e no banco traseiro do carro. Pronto, Diana. 15 caixas de doces variados e 2 sacolas de pães de mel fresquinhos. Tudo embalado com carinho. Obrigada, pessoal. Vocês são incríveis. Diana forçou um sorriso que não alcançou seus olhos. Então ela contornou o carro e sentou-se no banco do passageiro da frente. Arthur ligou o motor em silêncio e partiram. Viajaram calados por algum tempo, o silêncio quebrado apenas pelo farfalhar dos pneus no asfalto úmido e pela música suave que saía dos alto-falantes. Diana observava os prédios cinzentos que deslizavam pela janela, e parecia-lhe que estava dentro de uma esfera de vidro, separada do resto do mundo por uma parede invisível. Desculpe, ela disse de repente, quebrando o silêncio pesado. Arthur lançou-lhe um olhar rápido pelo retrovisor. Não precisa se desculpar. A senhora fez a coisa certa. Nem todo chefe defende seus funcionários assim. No ponto de táxi onde eu trabalhava antes, cada um tinha que se virar sozinho. Clara é realmente uma boa pessoa, só está passando por um momento muito difícil, Diana respondeu em voz baixa. E há momentos na vida em que um pouco de humanidade vale mais do que qualquer regra. Exatamente, concordou o motorista com uma risada curta. E havia tanta amargura e ironia naquela risada breve que Diana não pôde evitar observá-lo com mais atenção. Havia uma ruga profunda entre suas sobrancelhas e suas mãos no volante estavam tensas, os nós dos dedos levemente esbranquiçados. Desculpe, talvez seja uma pergunta indiscreta, Diana arriscou. Você se machucou? Ele não demonstrou surpresa. A claudicação era evidente demais para passar despercebida. Sim, uma lembrança, ele respondeu com uma risada sem humor. Acidente de trânsito há 1 ano. Reconstruíram o osso, colocaram um pino de metal. Os médicos disseram que seria necessária outra cirurgia para removê-lo, mas por enquanto é isso. Dirijo para juntar dinheiro para a operação. Dói quando caminho muito, mas dá para aguentar. Um olhar de cansaço profundo passou pelos olhos do motorista, mas logo foi substituído por uma determinação quieta. As pessoas se acostumam com tudo, eventualmente. As palavras dele deixaram Diana desconfortável. Ali estava ela, reclamando mentalmente de sua fobia que a impedia de dirigir. E aquele homem sentava ao volante todos os dias, superando dores físicas reais para juntar dinheiro para uma cirurgia que talvez finalmente aliviasse seu sofrimento. Vamos para um abrigo de crianças? Perguntou Arthur, mudando de assunto com naturalidade. Tantos doces assim, deve ser aniversário de alguém. Diana aceitou a pergunta com alívio. Era muito mais fácil falar sobre Mateus do que pensar em tribunais e dívidas. Não é apenas uma visita. Eu vou ver um menino de lá. Ele tem 8 anos, e nós... Ela hesitou, buscando as palavras certas diante dos acontecimentos recentes. Meu marido e eu queríamos adotá-lo. A palavra queríamos soou como se ela já tivesse desistido. Seu coração apertou dolorosamente. Uma coisa muito bonita, observou Arthur respeitosamente, sem perguntas desnecessárias, sem curiosidade invasiva. Apenas uma constatação simples e sincera. Crianças são as flores da vida, especialmente para aquelas que não têm ninguém. Sim, sussurrou Diana. Mateus é uma criança maravilhosa, tão sério, tão inteligente. Ele lê livros sobre dinossauros e sonha em ser paleontólogo. Já sabe tudo sobre eles. Período Jurássico, Cretáceo, extinção em massa. Quando fala sobre isso, seus olhos brilham como estrelas. Diana nem percebeu como começou a sorrir. Pela primeira vez naquele dia interminável de pesadelo, ao falar sobre o menino para um estranho, ela parecia estar se convencendo de que nem tudo estava perdido, de que existia algo real pelo qual valia a pena lutar. Você sempre teve uma confeitaria? Perguntou Arthur, manobrando habilmente entre os carros no trânsito. Não. Sou formada em letras, Diana riu.
Dei aula na universidade por anos. E então percebi que queria fazer algo concreto, algo que as pessoas pudessem tocar, provar e compartilhar. Meu marido riu no começo, disse que não era coisa séria, mas eu fiz um pequeno empréstimo, encontrei o ponto sozinha, desenvolvi as receitas. A confeitaria se tornou meu segundo filho. A última palavra escapou novamente, carregada de significado. Ela se repreendeu mentalmente. Era impossível desmoronar na frente de um desconhecido. Por quê? Arthur olhou para ela novamente, e em seu olhar não havia curiosidade ociosa, mas participação genuína. Ele havia ouvido a conversa dela com o gerente, percebera a preocupação em seu rosto. O motorista já havia formado alguma opinião sobre ela, e aparentemente não combinava com o desespero evidente em sua voz. Diana permaneceu em silêncio por um momento. Deveria contar a ele? Para quê? Para que ele sentisse pena? Embora algo na presença calma de Arthur inspirasse confiança. Afinal, ele era essencialmente um estranho, um companheiro de viagem que poderia desaparecer de sua vida amanhã para sempre. Às vezes, é mais fácil desabafar com quem não nos conhece. Hoje eu tive uma audiência no tribunal. Ela suspirou finalmente. Me deixaram com uma dívida enorme. Supostamente eu era fiadora, mas a assinatura foi falsificada. E o dinheiro, na verdade, foi minha sogra quem pegou. Ela teve um derrame e não fala desde então. Não consigo nem perguntar nada. E meu marido está viajando e não atende o telefone. Eu simplesmente não sei o que fazer. Parece que tudo o que construí está prestes a ser tirado de mim. A confeitaria, a casa, a chance de trazer Mateus para casa. Diana ficou em silêncio, fitando as mãos entrelaçadas no colo. Não chorou. As lágrimas haviam permanecido lá, em algum lugar nos degraus do tribunal. Arthur continuou dirigindo calado, os olhos fixos na estrada. Diana já se arrependia de sua franqueza. Provavelmente ele estava pensando em como ela era tola ou ingênua por se deixar enganar dessa forma. Sabe, ele finalmente disse em voz baixa, quebrando o silêncio tenso. Quando eu sofri o acidente, o culpado fugiu do local. Fiquei internado por meses. Perdi meu emprego de engenheiro civil. Minha namorada foi embora. Disse que não estava preparada para viver com uma pessoa com limitações. O dinheiro acabou. E eu também pensei que seria o fim, que teria sido mais fácil ter ficado naquela estrada. Ele fez uma pausa, deixando alguns pedestres atravessarem a faixa. E então, um voluntário apareceu na enfermaria. Um cara qualquer, um estudante chamado Vitor, acho. Trouxe laranjas e um livro. E ficamos conversando por 2 horas sobre nada. Futebol, filmes, besteiras diversas. Quando ele foi embora, de repente percebi que não estava sozinho. Que mesmo quando todo o seu mundo desmorona, sempre haverá alguém para trazer laranjas. Arthur olhou pelo retrovisor para as caixas coloridas no banco de trás. Hoje você não está apenas levando um agrado. Você é essa pessoa. Aquela que aparece e torna o mundo de alguém um pouco melhor, mesmo quando o seu próprio está desmoronando. As palavras de Arthur eram simples, sem qualquer pretensão filosófica. Ele não sentiu pena dela, não deu conselhos, simplesmente compartilhou sua própria dor e traçou um paralelo silencioso. Chegamos, ele disse suavemente. Arthur parou o carro em frente a um prédio cinza de 3 andares com uma placa discreta, Lar Esperança. Diana enxugou rapidamente as lágrimas que haviam surgido com as costas da mão. Obrigada, ela sussurrou. Sou muito grata, de nada. Ele desligou o motor. Deixe-me ajudar a descarregar, não precisa ter pressa. Não, vou chamar alguém do abrigo. Sempre tem gente disponível para ajudar, ela começou a dizer. Mas o homem já havia aberto a porta. Eu insisto, disse Arthur com a mesma firmeza gentil que ela própria havia usado na confeitaria. Deixe-me fazer algo bom hoje também. Está bem, vamos lá. Mas não exagere. Diana sorriu e abriu sua porta. O cheiro de doces misturado ao aroma de canela e baunilha irrompeu no ar do abrigo, que até então tinha apenas cheiro de mingau institucional. Segundos depois que entraram,
Um grito ecoou pelo corredor. A tia Diana chegou. Dezenas de pezinhos bateram no piso. Dezenas de vozes se fundiram em um zumbido alegre e dissonante. Doces. Trouxeram doces e pães de mel. Olá, Diana. Uma cuidadora, uma mulher rechonchuda com olhos bondosos, apareceu sorrindo. A senhora está nos mimando de novo. Entre, entre. Diana sorriu e entregou várias caixas para as funcionárias. As crianças imediatamente se aglomeraram ao redor como pardais em volta de migalhas. Tia Diana, você veio me buscar? Perguntou uma menina magra e sardenta, puxando a manga do casaco dela. Não, eu que vou primeiro. Da última vez ela olhou meus desenhos, protestou um menino robusto. Ou talvez a gente. Nós somos irmãs, não podem nos separar, disse outra menina, escondendo-se atrás da primeira. E cada palavra era como uma agulha perfurando a alma já ferida de Diana. Cada vez que ela chegava, despertava uma onda de esperanças, e doía ter que frustrá-las. Olá, meus queridos, ela disse da forma mais gentil possível. Hoje tenho uma surpresa para todo mundo, mas vim conversar com o Mateus. A onda de alvoroço infantil diminuiu um pouco, substituída por suspiros de decepção. Arthur, que estava parado discretamente na entrada com a última caixa nas mãos, colocou-a na mesa mais próxima e se afastou. Um estranho naquela festa de esperanças, sua claudicação parecendo ainda mais evidente. Um menino de uns 6 anos, com um olhar sério de adulto, aproximou-se dele e, erguendo a cabeça, perguntou sem o menor constrangimento. Você é um robô? Arthur congelou por um instante. Diana notou uma leve sombra passar pelo rosto do motorista, mas ele imediatamente sorriu gentilmente. Por que você acha isso? Ah, porque você anda de um jeito diferente, como se tivesse um motor. Faz assim, assim. O menino tentou imitar uma marcha mecânica, movendo os braços de forma rígida. Diana quis intervir e pedir desculpas pela falta de tato infantil, mas Arthur se adiantou. Quase acertou. Ele respondeu com seriedade fingida. Só que não é um motor. É uma peça especial de metal dentro da minha perna, para o osso sarar direito. Então não sou exatamente um robô. Sou mais um ciborgue, igual nos filmes. O menino arregalou os olhos. Uau! Tipo super-herói. Você consegue voar? Ainda não. Arthur riu. Essa função ainda não foi instalada. E naquele momento ele surgiu no meio da multidão. Mateus, magro, com grandes olhos cinzentos nos quais havia uma melancolia nada infantil. Ele não correu, não gritou. Simplesmente apareceu e ficou parado ao lado de Diana, como se buscasse proteção em sua presença. Olá, Diana sussurrou, ajoelhando-se para ficar na altura dele e olhar em seus olhos. Olá. Cheguei como prometi. Desculpe o atraso. Tive alguns imprevistos. Tudo bem. Fazer o quê? Mateus deu de ombros com uma indiferença que parecia ensaiada. O coração de Diana apertou. Aquilo era pior do que qualquer repreensão. Era a resignação aprendida de uma criança que havia sido decepcionada vezes demais. Vamos conversar, ela sugeriu, estendendo a mão. Ele hesitou por um segundo antes de aceitá-la. Foram para um canto mais tranquilo da sala de atividades e sentaram-se em cadeirinhas coloridas. O cheiro de doces e o riso das crianças chegavam ali de forma abafada, como se viessem de outro mundo. Mateus, olhe para mim, pediu Diana. O menino ergueu lentamente os olhos, revelando toda a profundidade de sua tristeza contida. Tudo o que conversamos, eu e o tio Marcos, é sério. Nós realmente queremos que você seja nosso filho, entende? É só que agora existem algumas dificuldades com os documentos. Mas vamos resolver tudo. Em breve vamos te levar para casa. De verdade, a voz do menino soou hesitante, carregada de uma esperança frágil que ele tentava esconder. De verdade. Sinceramente. Eu nunca mentiria para você. Mateus baixou a cabeça e começou a cutucar o carpete gasto com a ponta do tênis. O Sérgio, do meu grupo, disse que você não vai voltar. Que todos os adultos dizem essas coisas e depois somem. Que vão brincar comigo um tempo se cansar e procurar outra criança.
ou simplesmente mudar de ideia. Uma vergonha ardente por todos os adultos que já haviam traído a confiança daquela criança consumiu Diana por dentro. Mateus, ela tomou o rosto dele entre suas mãos e o fez olhar para ela. Sua voz tremeu. O Sérgio está errado. Entendeu? Ele diz isso porque provavelmente sentiu a mesma dor. Mas nós não somos como os outros. Eu e o tio Marcos nunca vamos mudar de ideia. E eu prometo que tudo vai ficar bem. Vamos fazer doces juntos em casa. Você quer? Lágrimas brilharam nos olhos do menino. Diana o abraçou, respirando fundo aquele cheiro de shampoo infantil. E por um segundo, pareceu-lhe que, se conseguisse cumprir aquela promessa, poderia enfrentar todo o resto. A despedida foi rápida. Ela prometeu ligar no dia seguinte, beijou o topo de sua cabeça e, sem olhar para trás, caminhou em direção à saída. Quando ela e Arthur estavam de volta no carro, Diana sentiu a tensão se dissolver, dando lugar a um vazio ensurdecedor. Recostando-se no banco, ela fechou os olhos. Foi nesse momento que seu telefone, que jazia no console, emitiu um alerta breve, exibindo uma notificação na tela. Câmera de monitoramento, movimento detectado no quarto de Regina. Diana franziu a testa. Estranho. O sensor estava configurado para sensibilidade mínima, para não reagir ao balanço do cobertor causado por uma corrente de ar. Só ativava se alguém entrasse no quarto, mas não havia ninguém em casa. O sistema enviava apenas alertas em tempo real, sem armazenar histórico, razão pela qual Diana nunca havia flagrado nada antes. Ela simplesmente não estava olhando nos momentos certos. Até agora. Algum problema? Arthur percebeu sua confusão. Não sei. Uma notificação da câmera do quarto da minha sogra. Provavelmente uma falha técnica, ela disse, desbloqueando a tela. Seus dedos tremiam levemente. Ao tocar no ícone da transmissão ao vivo, Diana estava preparada para ver o quarto vazio, talvez uma mosca voando. Mas o que ela viu fez sua garganta se fechar. Regina estava na imagem. Claro que ela não havia se levantado, mas estava se movendo. Cuidadosamente, olhando em direção à porta como quem verifica se está sendo observada. A sogra esticou a mão esquerda em direção ao criado mudo. Os dedos, que segundo os médicos haviam perdido permanentemente a coordenação motora, fecharam-se com precisão em torno de um celular escondido sob uma pilha de guardanapos. O braço esquerdo, Diana agora percebia com horror, sempre havia mantido coordenação plena. Regina apenas o ocultara durante todos aqueles meses. Então, com a mesma graça furtiva, ela levou o telefone ao rosto e, apontando o dedo para a tela com movimentos precisos, discou um número. Diana ampliou a imagem. Seu coração disparou descontroladamente. Na tela do celular da sogra, apareceu um rosto familiar, sorridente e confiante. Seu marido Marcos. Aquele que supostamente estava em viagem de negócios e não atendia o telefone. O alto-falante da câmera de monitoramento era de péssima qualidade. O som era quase inaudível. Diana só conseguiu ver os lábios da sogra se movendo enquanto ela falava algo rapidamente com insistência. E Marcos, do outro lado da linha, assentindo. Não foi apenas uma simulação, foi uma conspiração. Ardilosa, cruel, arquitetada bem debaixo do nariz dela. Meu Deus, ela balbuciou, os lábios ressecados. O telefone escapou de seus dedos enfraquecidos e caiu no tapete do carro. Arthur lançou-lhe um olhar rápido e preocupado. Ele não podia ver a tela, mas viu seu rosto pálido como papel, os olhos arregalados de horror. Diana, o que aconteceu? Você está passando mal? Quer que eu pare? Ela apenas balançou a cabeça, incapaz de pronunciar uma palavra. Faltava ar. A traição era tão vil e abrangente que parecia preencher todo o espaço no carro, deslocando o oxigênio junto consigo. Ela, suas noites em claro, sua dedicação, sua compaixão. Tudo não passava de mentira. Arthur encostou o carro e ligou o pisca-alerta. Diana, olhe para mim.
Respire. Inspire e expire devagar. Sua voz era surpreendentemente calma, como a de um médico em uma emergência. O que você viu? Ela pegou o telefone com dificuldade e reiniciou a transmissão, que ainda estava ao vivo. Suas mãos tremiam violentamente. Parece que minha sogra não está doente. Quer dizer, não está tão doente quanto quer parecer. O braço esquerdo dela funciona perfeitamente. Ela só escondeu isso o tempo todo. E meu marido está junto com ela nisso. Diana mostrou a tela para ele. Não consigo ouvir o que estão dizendo. O som está ligado, mas é muito abafado. Arthur fez uma pausa por um segundo, como se estivesse tomando uma decisão, e então disse: Deixe-me tentar entender alguma coisa pela leitura labial. Diana arregalou os olhos. Você consegue fazer isso? Aprendi quando era criança. O motorista explicou sem tirar os olhos da tela. Tive uma infecção muito forte que causou complicações nos ouvidos. Fiquei quase 6 meses sem ouvir direito. Minha mãe contratou um especialista que me ensinou. A audição voltou depois, mas a habilidade ficou. Não é perfeito, mas às vezes ajuda. Foi tão inesperado que Diana esqueceu por um momento sua dor. Ainda assim, assentiu timidamente e estendeu o telefone. Por favor, tente. Arthur pegou o aparelho e ampliou a imagem, concentrando-se no rosto de Regina. Ele observou a tela com atenção intensa, as sobrancelhas franzidas. A conversa na transmissão continuou por mais alguns segundos antes que Regina desligasse e escondesse o telefone novamente. É difícil ter certeza absoluta, Arthur disse finalmente, escolhendo as palavras com cuidado. Mas consegui captar algumas coisas. Sua sogra disse algo como, ela não sabe, e conforme o plano. E no final algo sobre não precisar se preocupar com alguém. Pelo contexto, acho que estava falando de você. Diana sentiu o mundo girar. Tudo se encaixou como peças de um quebra-cabeça macabro. A assinatura falsificada, a dívida estranha, o marido eternamente ausente, a encenação perfeita do derrame, o braço que sempre funcionou. Tudo isso não havia sido uma sequência de tragédias. Foi um plano premeditado e frio, no qual ela havia sido colocada como vítima. Diana ficou sentada, olhando para um ponto fixo, e não sentiu nada além de um vazio ensurdecedor. Arthur ligou o carro em silêncio e partiu. Sua presença silenciosa era a única coisa que impedia Diana de desabar em prantos. Finalmente o táxi parou em frente à casa dela. Chegamos, ele disse suavemente. Ela queria agradecer, mas as palavras ficaram presas na garganta. Diana, começou Arthur com cautela. Eu não tenho o direito de dar conselhos, mas vi sua expressão quando você conversava com aquele menino, e vejo sua expressão agora. Não entre lá nesse estado. Sua família pode estar esperando exatamente isso. Histeria, lágrimas. E depois podem usar isso contra você. Podem tentar fazer parecer que você é emocionalmente instável. O motorista fez uma pausa, escolhendo as palavras. Finja que não sabe de nada. Afinal, você tem uma semana antes da próxima audiência. Pode reunir provas. Talvez valha a pena esclarecer as coisas antes de confrontá-los. Com essas palavras, ele devolveu o telefone. Seus dedos se tocaram por um instante, e o toque de Arthur era morno e reconfortante. Diana pegou o aparelho. As palavras dele foram como um balde de água gelada que a fez recobrar o juízo. Ele tinha razão. Absolutamente. Lágrimas e acusações eram exatamente o que seu marido e sua sogra esperavam. Obrigada. Ela finalmente conseguiu dizer. O motorista apenas acenou brevemente com a cabeça. Depois de sair do carro, Diana ficou parada por um momento no vento frio, olhando para as janelas de sua casa. Então se virou e observou o carro se afastando até desaparecer na esquina. Bem, lá estava ela novamente. Sozinha com seus problemas e as mentiras daqueles que ela mais amava. A mão que segurava as chaves tremia tanto que era quase impossível acertar a fechadura. O metal gelava seus dedos como gelo, e naquele vazio ressonante, preenchido apenas pelo ritmo das próprias batidas do coração, ela ouviu um ganido fino e plangente
vindo de algum lugar sob os arbustos de hortênsias que ela mesma havia plantado anos atrás. Diana congelou, aguçando os ouvidos. O ganido veio novamente, desta vez mais insistente. Ela caminhou lentamente ao redor da casa, o coração acelerado não de medo, mas por uma vaga premonição. Abaixando-se, Diana afastou cuidadosamente as folhas úmidas do sereno noturno, e os viu quase imediatamente. 2 pequenas bolas de pelo encolhidas juntas. Um deles era negro como asa de corvo, com uma pelagem brilhante e uma manchinha branca no peito, como a frente de uma camisa em miniatura. O outro era vermelho como fogo, com olhinhos espertos e penetrantes como os de uma raposa. Eles a fitaram com uma mistura de medo e esperança que fez tudo dentro dela dolorosamente apertar. 2 criaturas abandonadas e indesejadas. Pobrezinhos, ela sussurrou. Vocês também foram traídos? O filhote vermelho rosnou baixinho, dando um passo hesitante em sua direção. O preto choramingou e tentou se esconder atrás do irmão. Naquele instante, Diana soube que não podia deixá-los ali, no frio e na escuridão. O pensamento de Marcos, que detestava animais em casa, passou por sua mente e logo foi embora. Que diferença fazia agora? Mas ela teria que escolher, levar 1 ou 2? Isso era pura loucura. Porém, olhando naqueles olhos confiantes, Diana simplesmente não conseguia decidir. Como escolher quem salvar e quem abandonar à solidão e possivelmente à morte? Não, ela disse com firmeza. Eu não vou fazer isso. E com cuidado para não assustá-los, estendeu as mãos e pegou os 2. Eram mais leves do que pareciam, quentes, tremendo. Apertando os filhotes contra o peito, Diana sentiu os pequenos corações batendo em uníssono com o seu. Um sorriso fraco surgiu em seus lábios enquanto entrava em casa. Silêncio no quarto da sogra. Nenhum som. Tentando andar o mais silenciosamente possível, Diana foi até o banheiro. Pronto, crianças. Agora vamos ficar limpinhos e bonitos, ela sussurrou abrindo a torneira de água morna. Os filhotes ganiram de medo enquanto ela lavava a poeira da rua, mas Diana continuou falando com eles em voz suave e reconfortante. Depois os secou com toalhas velhas e macias, e os enrolou em um cobertor. Despejou leite em um pires e esfarelou um pouco de pão que sobrara na bolsa. Os pequenos, esquecendo o medo, se atiraram sobre a comida, mastigando de forma cômica e se empurrando com os focinhos. Vou chamar você de Canela, decidiu Diana observando o filhote vermelho. E você vai ser Carvão. Seu coração amoleceu um pouco ao vê-los. Ela preparou uma cama em uma caixa de papelão grande e os filhotes, bem alimentados e aquecidos, adormeceram imediatamente, enrolados em uma bolinha colorida. Então Diana vestiu sua máscara de nora dedicada, a mesma que usara nos últimos 6 meses, acreditando que cuidava de alguém que merecia seu amor. Ao entrar no quarto de Regina, foi envolvida pelo cheiro familiar de remédios e lençóis limpos. A sogra estava deitada com os olhos fechados, o rosto impassível como uma boneca de porcelana. O braço esquerdo, aquele que Diana agora sabia que funcionava perfeitamente, repousava imóvel sob o cobertor. Regina, cheguei, disse Diana suavemente. Como a senhora está se sentindo? Trouxe o jantar. A mulher na cama não se mexeu. Seus olhos se abriram lentamente, e o olhar era vazio e monótono como sempre. Mas Diana agora via naquele vazio não fragilidade, mas cálculo. Ela colocou uma bandeja com sopa cremosa sobre o criado mudo, exatamente onde a sogra escondia o celular. Deixe-me ajudá-la, Diana ofereceu sem vacilar na voz, e começou a dar a sopa colherada por colherada para aquela mulher que, naquela mesma tarde, talvez estivesse discutindo com o próprio filho a melhor maneira de se livrar dela. Depois trocou a roupa íntima, passou uma toalha úmida pela pele, trocou os lençóis. Cada movimento era preciso, mecânico, mas por dentro, uma tempestade se formava. Foi nesse momento que uma batida forte e insistente ecoou pela casa. Diana estremeceu. Quem poderia estar visitando àquela hora? Ela lançou um último olhar para a sogra, que parecia alheia ao mundo exterior, e foi abrir a porta.
No umbral estavam 2 homens. Um deles alto, com ar sério e um sobretudo caro, ela reconheceu imediatamente. Bruno Vasconcelos. Ao lado dele, um jovem com terno impecável e uma pasta nas mãos, olhos frios e avaliadores. Seu advogado, Denis. Diana, os convidados não se sentaram. Permaneceram de pé no meio da sala. Diana, começou o advogado, abrindo sua pasta. A dívida de sua sogra representa uma quantia considerável, incluindo juros e multas. Temos todos os motivos para acreditar que será difícil quitá-la. Portanto, oferecemos uma solução simples e favorável. Com essas palavras, Denis tirou uma pasta de documentos e a colocou sobre a mesa de centro. Esta é uma escritura de transferência. A senhora passa a confeitaria para o nome do Sr. Bruno Vasconcelos e, em troca, meu cliente perdoa toda a dívida. Sem tribunais, sem oficiais de justiça, sem negativação no nome, sem cobradores, um novo começo. Diana recuperou o fôlego. Sua confeitaria. Sua criação, que ela havia construído do zero, onde havia colocado toda a sua alma e força. Um lugar que cheirava a baunilha e felicidade. Abrir mão daquilo por causa de uma dívida que ela não havia contraído? Não. Ela expirou. Nunca. A confeitaria é minha. Não vou abrir mão dela. Pense bem, prosseguiu o advogado em tom gélido. A alternativa é o processo de execução. Penhora de contas e bens, inclusive esta casa. A senhora vai perder tudo e a dívida vai continuar existindo. Lágrimas ardiam nos olhos de Diana. Ela olhou para Bruno, buscando em seu rosto ao menos uma gota de simpatia. E, para sua surpresa, não viu júbilo, mas algo próximo de cansaço. A senhora nem sabe para que esse dinheiro foi usado, sabe? Perguntou de repente o empresário em voz baixa. Diana balançou a cabeça, as lágrimas começando a escorrer. Acha que sua sogra pegou esse dinheiro para tratamento ou para algo nobre? Ele continuou, fitando-a diretamente. Não sei, Diana sussurrou. Havia um fio de esperança em sua voz. Talvez houvesse algum motivo, alguma tragédia que ela desconhecia. Bruno suspirou pesadamente e fez um sinal para seu advogado, que permaneceu em silêncio. Escute, Diana. Eu não sinto prazer nenhum em arruinar a vida dos outros. Sou um homem de negócios, não um monstro. Sua sogra realmente aplicou esse golpe. É verdade. Mas para mim não interessa onde o dinheiro foi parar. O importante é que não era para ela. Bruno fez uma pausa, como se lhe desse tempo para se preparar. Ela gastou a maior parte em uma casa para o filho dela, seu marido, Marcos. Uma mansão de veraneio foi construída no litoral, perto de uma praia exclusiva. Diana o fitou, confusa. Uma casa? Para quê? Nós temos a nossa. Essa não é para vocês, Bruno esclareceu. Cada palavra que ele dizia era como um prego sendo cravado em um caixão. É para o Marcos e a amante dele, Verônica, e ela está esperando um filho dele. O mundo oscilou e girou diante dos olhos de Diana. A amante, grávida. Foi por isso que seu marido havia concordado tão facilmente com a adoção. Era uma fachada, uma cortina de fumaça para que ela não suspeitasse de nada. Mas não é só isso. A voz de Bruno ficou muito baixa, quase um sussurro, e havia algo naquele sussurro que fez um arrepio gélido percorrer a espinha de Diana. Subitamente, ela percebeu que estava prestes a ouvir a coisa mais terrível de todas: o resto do dinheiro. Seu marido não é a pessoa mais inteligente e deixou muitos rastros digitais. Minha equipe verificou. Ele usou parte desse dinheiro há cerca de 3 meses para comprar uma substância muito rara e cara no mercado clandestino. Uma cardiotoxina sintética. Diana sentiu o sangue gelar. 3 meses. Marcos vinha preparando o café da manhã dela religiosamente há exatamente 3 meses, alegando que queria ser mais presente. Bruno olhou para ela com piedade evidente. É um composto farmacêutico perigoso, sem gosto nem cheiro. Se for misturado em alimentos ou bebidas em microdoses, durante 2 ou 3 meses, ele se acumula no corpo e provoca uma parada cardíaca fulminante. A morte parece completamente natural. Nenhuma autópsia revela nada, a menos que se saiba exatamente o que procurar.
A pior parte é que age lentamente. Vai se acumulando no organismo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Diana. Ela se abraçou, tentando conter os tremores que sacudiam seu corpo. "O que é isso?" Ela sussurrou, sufocando. Marcos estava me envenenando esse tempo todo. O café da manhã que ele sempre preparava com tanto carinho. Os smoothies que ele trazia, dizendo que eram vitaminas para a beleza feminina. Os jantares que cozinhavam juntos. Tudo isso vinha acontecendo há meses, muito antes da audiência no tribunal. "Quanto?" A voz de Diana se quebrou em soluços. "Quanto tempo me resta? Um mês, uma semana, um dia? Quanta substância se acumulou no meu corpo?" Um pânico gelado apertou sua garganta como um torno. Diana olhou para as próprias mãos, para as paredes do quarto, como se os visse pela última vez. Ela estava morrendo, sendo destruída lenta e sistematicamente pela pessoa mais próxima dela. "Não sei", respondeu Bruno honestamente. "Não sou médico. Sou apenas alguém que quer seu dinheiro de volta." Ele voltou a assumir seu ar de empresário, colocando um cartão sobre a mesa ao lado da pasta de documentos. "A senhora tem uma semana, Diana. Encontre o dinheiro ou assine os papéis. Meu conselho, escolha a vida, seja lá como for. Voltaremos para a resposta em uma semana." Ele se virou e saiu sem olhar para trás. O advogado o seguiu. A porta bateu, mergulhando a casa em um silêncio sepulcral. Diana estava parada no meio da sala, sem forças para se mover. Ela estava desaparecendo lentamente, e tudo o que restava era esperar até que seu coração parasse. Mas então, algo mudou dentro dela. A fúria, uma fúria fria e cortante, substituiu o medo e o desespero. Não. Ela não esperaria passivamente pela morte. Não permitiria que a derrotassem assim. Sem enxugar as lágrimas, ela se virou e entrou no quarto da sogra. Acendeu a luz e a lâmpada brilhante arrancou impiedosamente o rosto pálido da penumbra. "Eu sei de tudo." A voz de Diana ressoou de raiva e dor. Regina estremeceu. Pela primeira vez em 6 meses, seu rosto deixou de ser uma máscara, revelando medo genuíno. Lentamente, com esforço visível, ela se ergueu apoiando-se nos cotovelos, usando o braço esquerdo que sempre funcionara perfeitamente. "Diana, querida, não me chame assim", ela balbuciou. "A senhora sabia o tempo todo." Ajudou-o. Comprou uma casa para a amante dele. Assistiu enquanto eu cuidava da senhora como uma idiota. Enquanto vocês discutiam como se livrar de mim. "Não", começou Regina, tossindo. "Não é bem assim. O derrame foi verdadeiro. A paralisia é que não foi total. Meu braço esquerdo sempre teve coordenação, eu apenas escondi. Eu conseguia falar aos poucos também. Eu estava com medo." "Com medo?" Diana riu uma risada histérica e sem alegria. "Eu é que deveria ter tido medo. Moro na mesma casa que pessoas que querem me tirar a vida." A sogra baixou os olhos, culpada. Uma lágrima escorreu por sua bochecha enrugada. "Eu sabia da traição do Marcos", ela sussurrou. "Mas ele é meu filho, meu único menino. Achei que ele fosse recobrar o juízo. Então apareceu essa garota dizendo que estava grávida. Marcos perdeu a cabeça. Disse que precisava de dinheiro para uma casa nova, uma vida nova. Disse que ia se divorciar de você. Eu acreditei nele, ajudei com o dinheiro, falsifiquei sua assinatura. Achei que seria melhor para todos. Mas então tive o derrame. E ele parou de pagar a dívida, mesmo tendo prometido quitar tudo aos poucos. A senhora chama isso de melhor? Mas ele decidiu me tirar a vida. E a senhora, mãe dele, ficou assistindo de camarote?" Diana avançou em direção à cama. "Mas não!" A sogra gritou de repente e sua voz ganhou um tom de desespero. "Nisso eu não ajudei. Descobri por acaso." Houve uma ligação, uma conversa sobre a substância, sobre a parada cardíaca. Ela desabou em prantos, cobrindo o rosto com a mão trêmula. "Eu criei um monstro, mas não podia deixar que ele fizesse isso com você. Você foi como uma filha para mim todos esses anos. Gentil, dedicada. Acredite, me arrependi 100 vezes de ter falsificado sua assinatura, mas agora é tarde demais. E o que a senhora fez?
perguntou Diana com ironia gélida, sem acreditar em uma única palavra. Rezou pelo descanso da minha alma. A sogra ergueu os olhos marejados, e havia tanto tormento neles que Diana parou por um instante. Eu encontrei a substância. Meu filho a escondia na caixa de abotoaduras dele, um frasquinho pequeno. Esperei até ele sair em viagem e derramei todo o conteúdo na pia. E no lugar, ela não conseguiu continuar. No lugar do quê? O que a senhora colocou? Diana exigiu, agarrando-se àquelas palavras como uma náufraga. No lugar, eu coloquei açúcar, sussurrou Regina. Fino, como pó. Meu filho nem notaria a diferença. Diana congelou. O silêncio se estendeu por segundos que pareceram uma eternidade. Então, durante todo esse tempo, Marcos, sem saber, estava lhe dando açúcar comum? Ela ia sobreviver. Não havia substância em seu corpo. E a mulher que havia ajudado a destruir seu casamento também havia salvado sua vida. Uma semana depois, a audiência se transformou em formalidade. Diana, agindo por conselho de um advogado competente que ela havia contratado às pressas, chegou a um acordo. Bruno Vasconcelos provou ser um homem de palavra. A casa do litoral foi transferida para minha propriedade como pagamento da dívida, ele afirmou quando saíram do tribunal. Como combinamos, não vou despejar sua sogra. Vou contratar uma enfermeira profissional para que ela receba os cuidados de que precisa. Obrigada, disse Diana sinceramente. Apesar de tudo, ela simplesmente não conseguia jogar na rua uma mulher que, mesmo de forma tortuosa, havia salvado sua vida. Marcos também estava no tribunal, certo de que perderia tudo. Sua intuição estava correta. A juíza atribuiu todos os bens a Diana, já que ela era a verdadeira força financeira da família. Vê-la viva e bem, com as bochechas levemente coradas e um brilho determinado nos olhos, o deixou paralisado. Como isso é possível? Ele sussurrou quando ficaram a sós no corredor. Açúcar não tira a vida de ninguém, Marcos. Diana respondeu calmamente, olhando-o diretamente nos olhos. Só adoça. Uma pena que você nunca tenha entendido isso. Adeus. Ela se virou e saiu sem olhar para trás. Arthur estava esperando por ela do lado de fora. Acabou? Ele perguntou. Pelo contrário, ela respondeu com um sorriso. Tudo está apenas começando. Algumas semanas depois, ela viu no noticiário local uma reportagem sobre um incêndio no litoral. A mansão recém-construída havia sido atingida por um raio durante uma tempestade elétrica. O laudo do Corpo de Bombeiros confirmou a causa como descarga atmosférica, descartando qualquer suspeita de incêndio criminoso. A amante de Marcos, ao ver seu sonho de luxo virar cinzas, o abandonou por um homem mais rico. E como se descobriu posteriormente, nunca houvera gravidez alguma. A operação de Arthur foi um sucesso, e 2 meses depois, quando sua reabilitação estava quase completa, ele entrou na confeitaria sem nenhum sinal de claudicação. Caminhou até o balcão onde Diana estava organizando os pedidos e a fitou com um olhar longo e sério. Olá, ele disse tão baixo que apenas ela pôde ouvir. Quero te perguntar uma coisa. Sim? Seu coração começou a bater mais rápido. Mateus. Você não fala dele há algum tempo. Ainda quer adotá-lo? Na verdade, ela pensava no menino quase todos os dias. Aquele sonho, nascido em uma vida anterior, parecia ser a única coisa real que havia sobrado daquele tempo. Muito, ela suspirou. Mais do que qualquer coisa. Eu também quero, disse Arthur. Gostaria de ir lá com você, se você permitir. Não como motorista, e não só como amigo. Diana olhou em seus olhos sinceros e viu ali seu futuro. Não aquele que havia planejado, mas aquele que estava destinado a ela. Eu não apenas permito, ela disse suavemente. Eu quero muito isso também. O processo de adoção foi longo e difícil, mas eles o enfrentaram juntos. Cada documento, cada entrevista, cada visita ao abrigo os unia ainda mais. Viram como Mateus, inicialmente cauteloso e calado, foi se abrindo aos poucos. Primeiro ouvia com prazer as histórias de Arthur sobre motores e construções.
Depois aceitou, meio sem jeito, os doces que Diana preparava especialmente para ele. E no dia em que finalmente receberam os documentos oficiais, os três saíram do prédio da tutela de mãos dadas. Mateus segurava firmemente as mãos de ambos. Agora eu posso chamar vocês de mãe e pai? Claro que pode, se é isso que você quer, Diana respondeu, sentindo lágrimas brotarem em seus olhos. Claro que quero, ele disse. E agora vamos para casa? Para a canela e o carvão? Claro, filho. Arthur o ergueu nos braços e o girou no ar. Vamos para casa. A casa dele se tornou aquele apartamento sobre a confeitaria, que agora já não parecia pequeno. Estava cheio de risos, latidos de 2 cães crescidos e o cheiro de felicidade. À noite, todos se aconchegavam no grande sofá. Mateus lia um livro com a cabeça no colo de Diana. Canela e Carvão dormiam aos pés de Arthur. Aquilo. Ternura infinita, segurança do futuro e o aroma de doces recém-assados se tornaram para sempre o cheiro de lar. E assim termina a história de Diana, uma mulher que descobriu que as pessoas mais próximas tramavam sua destruição, mas encontrou forças para reconstruir sua vida a partir dos escombros. Ela provou que a traição, por mais devastadora que seja, não precisa ser o fim. Pode ser o começo de algo novo, mais autêntico e verdadeiro. Diana perdeu um marido que nunca a mereceu, mas ganhou um companheiro que a valoriza de verdade. Perdeu a ilusão de uma família perfeita, mas construiu uma real com Mateus, Canela e Carvão. Sua confeitaria prosperou como nunca, porque ela aprendeu que o segredo não está apenas nas receitas, mas no amor que colocamos em cada gesto. Às vezes, a vida precisa desmoronar completamente para que possamos reconstruí-la da forma que realmente queremos. E as maiores traições podem nos levar às maiores descobertas sobre nós mesmos e sobre o que realmente importa. A história de Diana nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há alguém disposto a nos trazer laranjas. Ou, no caso dela, a nos ajudar a carregar caixas de doces para crianças que esperam por amor. Se você gostou desta história, a próxima que já está aparecendo na tela também vai prender sua atenção. Deixe seu gostei, compartilhe com quem você acha que vai se emocionar e conte nos comentários o que mais te tocou nessa narrativa. Qual foi o momento que mexeu mais com você? A descoberta no tribunal, a gravação da câmera ou o final com Mateus? Sua participação é muito importante para que eu continue trazendo histórias como esta. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Um abraço e até a próxima, com novas histórias cheias de emoção e reviravoltas.